Salve galera, eu sou o Rafa, também para mais um videozão, Saravã Aventureira. Para quem não conhece, essa vanzona aí, ó. Para quem conhece também, essa vanzona continua sendo. Essa é a Saravã. A gente está fazendo várias coisinhas nela, reformando para ser um motorhome. E hoje eu quero mostrar algumas peças aqui que tem a bancada da pia. Tudo eu e meu pai que fizemos aqui em casa. Todas essas madeirinhas aqui vão fazer parte de uma bancadinha que vai ter do lado do fogão. E aqui em cima do fogão. Então o que a gente vai precisar, galera, para fazer esse trabalho que é maravilhoso? Eu pesquisei, aprendi a fazer e agora eu vou fazer aqui com vocês na prática. E também fica o vídeo para quem, quer saber como faz. E o que vai precisar aqui? Ó? Uma balança para medir a resina, é resina epóxi. Ela tem duas partes, a resina e o endurecedor. E aqui, no caso dessa resina aqui, eu comprei no Mercado Livre, paguei R$120, é 1 kg da resina mais o endurecedor forma 1 kg. Então a parte B, que seria essa, são duas partes da A para uma parte da B. Então aqui também vai precisar de uma balança de precisão para poder estar colocando. Um potinho para misturar, palitinhos de picolé para fazer a mistura e depois dessa mistura conseguir espalhar aqui. Para fazer espalhar a resina, eu vou usar luva. É a forma acho que mais simples, porque essa primeira camada aqui, galera, ela vai ser uma camada para infiltrar os poros da madeira. Então provavelmente eu vou passar essa camada, depois eu vou lixar, porque ela vai provavelmente ficar com algumas bolinhas, alguns lugares que eu vou ter que passar mais. A ideia é que fique uma espécie de um vidro em cima da madeira, que vai proteger, vai ficar um acabamento bonito e além também de proteger contra a água, porque nesse caso aqui é uma pia de cozinha, Então eu vou fazer essa mistura aqui, vou misturar e depois eu vou mostrar para vocês o primeiro processo, que é espalhar aqui na bancada. Eu escolhi madeiras assim com bastante nós, porque acredito que isso aqui vai dar um detalhe muito bonito depois de resinado. E as pessoas às vezes até querem sem nó, Porque isso aqui seria, vamos dizer, um defeito da madeira, Mas com a resina em cima vai tampar essas imperfeições, porque às vezes o nó, tu corta em cima do nó e ele quebra, porque a madeira tá, bem dizer, oca, nessa parte. Mas vai ficar massa. Vou fazer a mistura aqui então e logo eu volto para mostrar aqui para vocês como espalhar na madeira. Ah, e luva, galera, produto químico aí, melhor usar uma luvinha para não ter contato com a pele. Já deixa o like, esse vídeo aí vai ficar bem massa. Fica até o final que eu vou mostrar todo o processo aqui de como fazer e no final eu vou mostrar isso aqui montado lá dentro da Saravã para vocês verem como é que ficou o acabamento final. Agora tá misturado aqui, ó. É um produto incolor, Então mistura bem para ter certeza que misturou. E agora o que a gente vai fazer é largando assim, ó. Principalmente nessas partes onde tem os nós da madeira. A gente vai espalhando com a luvinha. Ih, já rasgou a luva, cara. Que porcaria. Ó, cuidado com isso. E aí a gente vai fazendo esse processo aqui, até toda a madeira estiver já brilhosa, assim, Esse aqui é o primeiro processo. Depois que a gente fizer esse processo aqui, em todas as madeiras que eu vou fazer nas bancadas, aqui tudo, eu vou fazer em todas elas. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado dessa primeira parte aqui. Novo dia por aqui. Ontem eu fiz a aplicação da primeira camada, eu terminei, Já dá pra perceber um brilho, mas eu percebi que a madeira chupou bastante a resina. Então, mas isso já era de se esperar, Essa primeira camada é para tampar os poros da madeira. Agora a gente vai para a segunda camada. Mas antes eu tenho aqui, ó, galera, uma lixa 600 e aqui tem uma 320 e eu tenho também aqui 400. Essas gramaturas aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Agora eu vou lixar com a mais grossa.
que essa... Não, a mais grossa é a 320, né? Essa aqui. Essa aqui é a mais grossa. Vou iniciar lixando agora a resina para tirar algumas imperfeições, tirar um pouco dos poros da madeira que subiram. E aí, depois de fazer toda essa lixação aqui, eu vou passar uma segunda demão de resina, mas ainda da mesma forma que eu fiz da primeira vez, com a luva. Porque eu ainda não quero uma camada grossa. Depois eu vou dar uma lixada com a lixa 400 e assim por diante. Então, né, se liga até o final para ver o resultado dessas bancadas aí. Que, cara, vai ficar muito lindo. Então, bora trabalhar com a lixa agora. Lixado e já dado a segunda demão. E agora eu já percebi que fica muito mais liso para passar a luva. Porque a camada ela é muito mais uniforme. Os poros da madeira só em alguns lugares que ainda tinha para fechar. Mas agora já abriu um brilho maior do que na primeira vez. Então, galera, isso depende muito agora de vocês. Tem que ver como vai estar. Eu vou ver agora quando secar, né? Vou esperar aqui em torno de umas 15, 18 horas mais ou menos, pra tá bem sequinho e aí lixar novamente e ver como é que vai estar. Se eu vou aplicar mais uma camada fina ou talvez já aplicar com a espátula. Que daí é uma camada para ficar mais uniforme, para ficar realmente bem liso. Mas isso depende muito da madeira e tudo mais. Então agora a gente vai ver, vou esperar secar e vamos ver se vai ser preciso aplicar mais uma camada fina ou eu já vou aplicar direto com a espátula. Tô curioso, vai ficar bonito. Então, moçada, eu lixei, né, a segunda vez e não senti a necessidade de passar novamente com a luva. Então eu já dei uma camada agora, aplicando uma camada um pouquinho mais grossa com a espátula. E agora vamos novamente deixar secar para ver, né, como é que vai ficar. Aqui eu ainda vou aplicar, ó, com a espátula. Aqui dos lados eu passei com a luva, porque não precisa ser uma camada tão uniforme assim nas laterais, né, mas se bem que ficou bem uniforme. E agora eu vou passar nessa parte de cima aqui, terminar alguns detalhes. E indico essas luvinhas de cozinha, são melhores que aquelas brancas que compram em farmácia, são bem mais resistentes. As outras rasgavam muito, essa aqui tá show de bola. Vamos agora aguardar novamente, porque todas essas marquinhas elas acabam saindo. Porque eu passei a espátula bem certinho aqui em cima. Aqui talvez eu tenha que botar um pouquinho mais, que aqui ficou uma frestinha. Quase não vai aparecer porque aqui vai uma pia, né? Mas é isso aí, galera. Essa segunda lixada eu usei a lixa 600. Vamos lá e ver como é que vai ficar amanhã essas bancadas aqui. Depois da última aplicação ali que eu mostrei pra vocês, né, que foi com a espátula, eu não achei a necessidade de lixar novamente e fazer mais uma aplicação. Talvez ficaria um pouco melhor, mas também daí vai da qualidade que tu julga que tá perfeito, né? Eu achei perfeito, não mudaria, então eu já vou mostrar agora, depois desse resultado final, como que ficou as peças instaladas. Olha só, olha o acabamento aqui, ó. Não sei se você consegue ter uma noção pelo vídeo, né? Nunca dá pra ter uma noção 100% de como é, mas olha só o acabamento que ficou, o brilho. Essa aqui é a tampinha, né? No outro vídeo eu não tinha mostrado ainda a tampinha do fogão, que ela fica assim. Eu resinei ela por dentro também. Ficou bem bonito. Por dentro eu não dei 3 demãos, eu dei só 2. Aqui eu dei 3. Então foram, né, como vocês acompanharam aí. E a última demão um pouquinho mais grossa. Cara, ficou perfeito. Então o fogãozinho eu já botei ele pra fora pra mostrar. Lá eu vou deixar por último, que é a maior peça. Eu quero mostrar também esse móvelzinho que eu fiz aqui, ó. Ele ficou presinho aqui na lateral. Aqui, ó. Daí a gente só abre ele, bem simples, uma mesinha simples, mas muito funcional, porque ela serve como apoio para o banco que gira, para usar computador, né, para usar como uma mesinha de apoio para o fogão também. Olha só, abertinho assim, muito da hora. E aqui, né, foi a bancada que
que surgiu, tudo que surgiu dessa ideia de bancada aqui, que eu vi na van do meu amigo Chico, só que ele não usou essa madeira, né? Foi diferente o trabalho dele, mas eu queria algo bem rústico, mas se a gente usa essas madeiras rústicas, ela tem muito poro, ela fica encarunchada, né? Fica roxa, assim, de mofo, e agora não vai ter problema nenhum. Olha só, tudo que é tipo de fresta que tinha, não tem. Então isso aqui, se derrubar água aqui em cima, só tirando com o pano mesmo, não vai ir para lugar nenhum. Principalmente por causa da alturinha que a gente fez, né? E aqui essa cuba, eu colei ela com cola PU, então também não vai infiltrar água por aqui. A torneirinha agora tem que ligar, né? E uma coisa também, ó, se quiser usar, deixa eu fechar aqui. Se quiser usar essa mesinha com o fogão pra dentro, também dá. Ó, fica no limite aqui, ó. Só daí não tem como abrir a geladeira, né? E o detalhe também da geladeira que eu pintei. Ela era preta, né? Como vocês viram nos últimos vídeos. E agora eu pintei. Gurizada, tá ficando muito da hora. E aqui, né? Fechou. Não dá nenhum barulho. Ficou totalmente firmezinho. Aqui assim que o fogão não é pra rua, tem uma travinha, ó. Eu fiz o acabamento ali de baixo também. Aqui do cantinho não tinha esse acabamento aqui, eu fiz também. E pra quem, né, tá chegando agora no canal ou ainda não viu, essa parte de baixo aqui, ó, vai ser um banho. Vai sair pra fora aqui, vai ter um furo. Eu ainda tô estudando como fazer. E como o nosso teto aqui, ele é retrátil, ele é alto, né? A gente consegue ficar em pé. Então vai ter um banho desmontável. Montou, colou no teto lá, ficou com lona em volta, tomou banho, desmontou, guardou, vai lá pra baixo. Isso aí. Olha só que lindo. Então é isso, moçada. Se gostou aí, deixa o like. É bem importante pra nós a curtida de vocês aí, indicar pros amigos que também gostam. A gente tá fazendo um trabalhinho bem massa e espero que vocês gostem também. Até a próxima, é nóis, valeu!